Bem, gente, começando hoje, a gente ainda está no livro Vivendo no Mundo dos Espíritos, ditado pelo espírito Patrícia, sua tia, enquanto encarnados. E o capítulo fala dos problemas, né, que alguns espíritos encarnados apresentavam, né, de doenças, de anomalias mentais, de alterações da consciência, devido a todo o seu histórico, devido às suas escolhas. E continuando aqui, essas enfermarias que vimos são de doentes que, encarnados, tiveram anomalias mentais. No plano espiritual, há muitas enfermarias de doentes que, encarnados, foram sadios e, ao desencarnarem, perturbaram-se com o sofrimento ou o remorso. É interessante isso, né? Que tanto ele fala dos casos de espíritos que, já perturbados por seus pensamentos, pelos acontecimentos do passado, já encarnavam com dificuldades, né? Com alterações, com anomalias mentais, e de casos de que espíritos que encarnaram levaram a vida normal, mas ao retornarem ao mundo espiritual, tiveram também um retorno de lembranças desagradáveis que acabaram por desequilibrá-los e passaram a apresentar perturbações no mundo espiritual em função das lembranças que voltaram a ter, que provavelmente estavam bloqueadas enquanto encarnados. Então, como a nossa memória, né, como a forma como a gente encara as coisas, como a gente recebe as coisas, pode causar desequilíbrio na gente, né? E principalmente quando a gente não consegue lidar com as situações, com os remorsos, com as sensações de culpa, como isso pode desequilibrar a gente. Fomos a uma enfermaria masculina. Quando Diego, dá entramos... licença. Diga, diga. Esse gancho que você acabou de falar aí, eu vejo assim como você falou, mas também eu vejo de outra forma, sabe? Eu vejo, por exemplo, o hipócrita, aquele cara que esconde o mal que fez, pensa que o assassino que fez um crime perfeito para ele pode ser sadio no corpo, não sadio na mente. Então, quer dizer, aqueles fantasmas, aquele cara que ele passou a perna, sabe? Várias situações da vida que leva a pessoa, às vezes, a fazer atos ilícitos que só ele sabe que ele fez, ninguém sabe. E passa o cara que trai a mulher, vai para o prostíbulo, chega lá, oh, meu amor, beija os filhos, beija isso, e ninguém sabe que ele é o que é. Aí, quando desencarna, vem tudo à tona. É isso só que eu queria completar. Obrigado. Não, isso é importante, inclusive tem um dos preceitos, né, que é mais desenvolvido na yoga e mais, mas é assim, isso é comum em todos as filosofias e formas de religiosidade, que é a importância de você ser, né, e do que você faz quando ninguém está olhando, né? Aquele momento que só você e a sua consciência está presente, o que realmente você é. E desenvolver isso é muito importante para a gente crescer, para a gente realizar de fato uma reforma íntima, um autoconhecimento. É você ser aquilo que você quer aparentar para os outros,
Mas não só quando você está na presença dos outros, quando você está sozinho, que é só você, é só a sua consciência. Quando você consegue realizar isso, aí sim, você é e não apenas parece ser. Fomos a uma enfermaria masculina. Quando entramos, um senhor me olhou fixamente e disse: "É você?" Assustei-me e Frederico foi até ele. "Ela o quê?" "É linda." "Zé", me disse baixinho. "Ai, Patrícia, fazendo sucesso até por aqui." Frederico ficou conversando com ele, que, enquanto estivemos lá, olhou muito para mim. Outro fato interessante aconteceu nessa enfermaria. Um doente confundiu Nair com outra pessoa que fora sua amiga. Pegou em sua mão e não soltava. Frederico e Raimundo tiveram de prostrá-lo com um passe para que largasse a mão dela. E isso aqui reflete um pouco aquilo até do que o Jair ressaltou, né? E coisas que a gente já falou muitas vezes aqui. Ninguém modifica radicalmente quando desencarna e volta para o mundo espiritual. Mesmo a gente tendo muito dos nossos conhecimentos, as nossas memórias bloqueadas enquanto aqui, a gente tem uma intuição, tendências que mostram quem nós somos, no que nós defendemos, no que nós acreditamos. E não é simplesmente pelo fato de a gente desencarnar e poder acessar arquivos que estavam bloqueados momentaneamente que a gente se acha que é um espírito melhor, não. A gente é o que é. Então, aqui ele mostra um espírito que estava preocupado, a princípio, com a beleza de uma mulher, mas pode evoluir para outro sentimento. Um que confundiu, por causa da confusão mental, um dos alunos do curso com alguém que ele tinha afinidade e não soltava, e para isso aconteceu, os orientadores do grupo tiveram que prostrá-lo através de passes que manipulavam aquela energia de consciência dele. Então isso é importante para a gente ter consciência real de que não é porque a gente foi muito religioso, que foi espírita, ou foi qualquer coisa que fez algumas ações boas, que a gente vai chegar lá e vai achar que deu grandes passos. A gente pode ter feito muitas coisas aqui e não ter chegado nem perto do que a gente tinha programado, porque a gente se esquece, porque a gente foge aos compromissos, porque a gente tem a tendência a ir pelo caminho mais fácil. Essa coisa de entrar pela porta estreita não é só uma dificuldade alegórica, não. É muito difícil para a gente aceitar a dificuldade estando envolvido em tantas facilidades quando bota o pé no chão aqui na Terra. Então é muito importante para todos nós termos consciência de que cada melhorazinha que a gente possa ter, às vezes não chega a representar nenhum passo na caminhada. É só a ideia de começar a caminhar, que todos nós ainda temos muito, mas muito a fazer. E para isso a gente é muito amparado, muito intuído, muito ajudado e tem amigos maravilhosos que vão nos sustentar, vão nos apoiar, mas nenhum deles vai fazer nada no nosso lugar. Fui conversar com um velhinho. Após os cumprimentos, começou a falar. Fui um caçador. Morava perto de uma pequena floresta. Atirava bem. Um dia, por acidente, matei um outro caçador. Temendo as consequências, coloquei a arma na mão dele como se ela tivesse disparado. Deu certo. E o fato foi dado como acidente ou suicídio. Passados uns anos, minha filha queria casar com um sujeito mau, vagabundo e cínico.
Sem ninguém saber, marquei uma caçada com ele, dizendo que era para conversarmos sossegados. Atirei nele e fiz como da outra vez. O acidente teve suspeitas, mas como não houve provas, ficou por isso mesmo. Mas esse espírito me obsediou até que fiquei perturbado. Meus familiares diziam que estava caduco. Desencarnei e sofri muito. Já faz tempo que estou no hospital. Isso aqui foi bem um retrato do que o Jair falou, né? Das pessoas que acham que conseguem enganar, né? Que tomam suas atitudes, que fazem as coisas que acham que precisavam fazer e dão um jeito para que ninguém descubra a verdade e acha que conseguem. Na cabeça deles, eles acham que conseguiram fazer isso. Mas tem sempre alguém olhando. E tudo que a gente faz gera uma consequência. E essa consequência, uma hora se apresenta através das nossas lembranças, através da incompreensão dos que foram prejudicados, que buscam vingança, através de uma necessidade dos nossos mentores de nos ensinarem alguma coisa. Nada, absolutamente nada do que a gente faz, do que a gente fala, do que a gente pensa, deixa de gerar uma consequência. E essa consequência, em algum momento, se apresenta. Como castigo? Não. Como punição? Não. Como uma importante ferramenta para que a gente repense a nossa forma de ser, a nossa forma de caminhar, a direção a seguir. Silvio, pegando Diga. essa forma que você está falando, a nossa forma de ser, nossa forma de agir, nossa forma de pensar, olha só que coisa interessante. Mesmo no mesmo parágrafo, passados anos, minha filha queria casar com um sujeito mau, vagabundo e cínico, sob a ótica dele. Existe um livro de Ana Joana de Ângeles, de oração, que ela fala que eu absorvi aquilo e botei até como mantra na minha vida, que é muito sutil. Não é nem julgar, é não ser fiscal, não ser fiscal da vida alheia, sabe? E aí o cara passou. É tudo uma coisa que está no plano espiritual marcado. No caso, nossa visão espírita, ela tinha que casar com ele para passar certas provações do casal. E aí, o que acontece? No ato dele tomar essa atitude, ele rompeu esse elo que esse casal já tinha programado. Então, isso gera uma revolta, então gera outras consequências, né, que fogem, às vezes, o controle. É só isso que eu queria falar. Acabou de falar, abaixou a cabeça e ficou triste. Animei-o. Depois sorriu para mim. Como é bom ter a consciência tranquila. Fui conversar com outro senhor que, logo depois de conversarmos um pouco, narrou sua história. Na encarnação anterior a esta, fui à guerra. Matei muitos homens e cometi maldades com os prisioneiros. Reencarnei em outro país. Era pobre trabalhador. Mas alguns inimigos me acharam e ficaram esperando uma oportunidade. Se eu cometesse algum erro ou baixasse minha vibração, iriam obsediar-me. Apaixonei-me por uma moça rica, que nem sabia que eu existia. Criei coragem e confessei-lhe meu amor, mas ela riu de mim. Tomei veneno, só que não morri, fiquei mudo. Passado algum tempo, minha mãe desencarnou. Aí senti muito e perturbei-me. Acabei sendo um mudo bobo. Vivi anos assim, sozinho numa casinha a pedir esmola. Com o tempo, os obsessores foram embora. Sei que foi minha mãe que fez com que eles me perdoassem. Desencarnei e fui socorrido, porque sofri resignado por muitos anos. Estou aqui há pouco tempo. Tenho ainda as ideias confusas. Às vezes lembro-me da guerra e grito.
mas graças a Deus estou melhorando. E estar falando novamente é bom demais. Chegou a dormir quando recebeu o passe. Fomos ver os que dormiam em pesadelos. Formamos equipes de 5 para dar passes em cada um deles. Ao orarmos, às vezes víamos seus pesadelos. Uma senhora sentia falta do seu obsessor, a quem estava ligada pelo ódio e pela paixão. Queria-o e chamava-o sem parar. Um enfermeiro nos disse que o espírito que obsediara ficou no umbral, não quis o socorro. Isso pode parecer uma coisa estranha, né? A pessoa não quer se libertar do seu dito perseguidor, né, obsessor, mas é bem mais comum do que a gente possa imaginar. Eu já vi vários e vários casos em literatura e na experiência prática de pessoas que recebiam tratamento desobsessivo ou outras formas de tratamento e algum tempo depois estavam envolvidos nas mesmas situações, com as mesmas vibrações e que depois se descobre que eram eles que mantinham a imantação desses espíritos que, a princípio, né, se achavam que eram perseguidores, espíritos que queriam cobrar dívidas, mas, na verdade, era o encarnado que era o obsessor, que de fato, né, analisando friamente, que era o obsessor, que não deixava aquele espírito desencarnado se afastar dele. E essa relação de quase simbiose está presente em muitos e muitos casos de relações mal resolvidas, de atrapalhadas nos passos da jornada. Diga aí, alguém quer falar? Eu queria justamente pegar esse gancho, mas também depois queria falar outra coisa. Pegando isso que você acabou de falar aí, nas relações extraconjugais, sim, isso gera muito caso disso que você, pelo menos sobre minha ótica, disso que você falou, porque gera vínculo, sabe? E aí isso aí fica para o plano espiritual depois para ser resolvido. Mas também que eu queria falar, é que era aqui, que ele falou aqui, que ele falou que ele teve resignação, não é isso? Eu acho que foi, eu me perdi. Que ele sofreu um mudinho, sofreu com resignação. Desencarnei foi escorrido porque sofri resignado por muitos anos. Isso aqui é uma raridade, porque aquilo que a gente já conversou da doutrina espírita, eles explicam que existe expiação e prova. Então, a gente tem esse conhecimento, então se municia para enfrentar essas dificuldades que são nos postas por nós mesmos. E nesse caso aqui, torna-se mais difícil porque ele não tem a visão do outro lado. Então, cria-se coisa. Se você tem que ter fé, mas é tudo subjetivo, entende? Nada é como a gente está falando ali, isso é prova e expiação que você mesmo fez em eras passadas, você vai ter que passar isso sem se queixar, sorrindo, sabe? É diferente. Os amigos espirituais, quando nos passaram isso é muito enriquecedor. Nesse caso, que ele sofreu com resignação, isso é muito raro a pessoa passar por essa prova, é só isso. Sem esse conhecimento espírita, né? Ele sente chamá-lo, indagou. Eu queria fazer uma pergunta, assim, eu estou me questionando. Porque, assim, nesses livros, normalmente, da Patrícia, dos outros, a gente vê essas histórias, mas, assim, de passados, né, escabrosos, de pessoas que mataram, fizeram coisas bem difíceis, né? Mas a gente, não, assim, não é que eu seja mas, assim, no geral, as pessoas acabam tendo as dores das pessoas e as mazelas das pessoas são muito, assim, mais simples. Mais simples, é isso mais simples, né? São dívidas, né? Pagar boletos,
as angústias de como viver, né, dentro de dívidas, do dia a dia, de como pagar a conta, de como não sei o quê, de como salvar, como o filho vai comer, e assim leva a vida e as angústias, né? Sim, tem traições, amores, paixões perdidas, essas coisas todas, mas nada tão, assim, eu não vejo, né? Talvez né, tão, porque às vezes a gente vê essas histórias todas tão muito, né, dolorosas, mas o dia a dia da gente não parece ser assim de muitas pessoas, mesmo das pessoas muito simples, claro que tem locais que tem muita dor, mas assim mesmo, é uma dor que a gente pensa, né, mas não sei, eu fico me perguntando, essas angústias diárias, sabe? Essas angústias do dia a dia, de todo mundo, de pegar um ônibus cheio, ir para trabalhar, voltar, pagar a conta, não ter como pagar a luz, não sei o quê. Isso já é tão doloroso porque e como que é isso, sabe? Do outro lado também, não sei se eu tô, assim, porque eu não estou falando mais nem dessas mortes, dessas coisas assim, né? Estou falando desse dia a dia que é simples, mas é doloroso também. Diva, olha só. No nosso meio, vamos deixar os espíritos do lado, o mundo desencarnado. No nosso meio, o que chama a atenção das pessoas? São as notícias, mesmo desagradáveis, mais leves, ou são as confusões pesadas? O que o pessoal para ver? O que o pessoal se prende nos noticiários, na televisão? Por que as notícias são sempre tragédias, coisas contundentes, grandiosas? Isso é a humanidade. Não é todo mundo? Não é todo mundo, mas isso é a humanidade. E o que você está falando, né, são sempre assim casos muito dramáticos, né? Eu particularmente chamo isso da dramaticidade da literatura espírita, que ela sempre mostra casos muito assim grandiosos, porque isso vai chamar a atenção do leitor. Não é à toa, da mesma forma que não é à toa que essas coisas muito contundentes que aparecem são o que mais chamam a atenção da humanidade. Elas acontecem? Acontecem. Mas é óbvio que não é todos os casos assim e que não deve ser a maioria. A maioria, porque o peso do desequilíbrio é você que coloca. Às vezes, uma coisa grandiosa para você pode passar desapercebida e um motivo super fútil pode causar um desequilíbrio enorme. Isso cada um coloca um peso dentro daquilo com que ele vibra, com que ele acredita, com que ele aceita. E muito disso da literatura sempre mostrar casos assim muito chamativos faz parte desse processo da própria humanidade, de precisar de algo que chame mais atenção. Se o livro fosse descrever essas dificuldades só com coisas sutis, não ia passar a importância, talvez, na cabeça das pessoas que elas precisam dar ao negócio. Então, isso pode acontecer, isso é muito grave. Então, entende o processo. Numa coisa, se fosse muito sutil, não, mas isso aí é coisa pouca, passa com o tempo, todo mundo esquece, ninguém liga. Então, eles utilizam dessa coisa assim muito contundente para chamar a atenção, para que o leitor até preste atenção. E toda a literatura espírita é assim. Nenhum livro, seja do que for, descreve casos simples, é sempre casos extremamente confusos, que causam dores supremas. É sempre assim. Qualquer livro espírita que você for pegar, porque acho que são a necessidade para que nós aqui, que estamos lendo, possamos dar mais atenção à mensagem que eles estão passando. E isso aí
sem dúvida, você pode pegar o livro que for espírita, ele vai contar sempre é uma tragédia. Sempre, sempre. Mas é por causa disso. Mas que isso é o que reina no mundo espiritual? Não. Não é todo mundo que está ali desequilibrado, que está precisando de ajuda, é que matou centenas de pessoas, foi um general nazista. Não. Fez coisas simples que não deveriam fazer, que passaram até despercebidas durante sua vida encarnada. Mas quando ele percebe, pode gerar uma reação, um remorso, um arrependimento muito maior dele não ter devolvido um troco errado do que ter matado 100 pessoas. Diga, DJ. Rapidinho que já deu a hora, pegando esse gancho da Diva, isso é que você falou, tá, Steve? Diva, você está vendo o mundo sob sua ótica, uma ótica mais cristã. Vou dar um exemplo legal disso que o Silvio acabou de falar aí, que passava despercebida pela sociedade a AIDS. A AIDS veio mostrar esse monte de marido infiel que passou AIDS para as esposas, depois as transfusões de sangue, e vivia todo mundo em cima de uma capa de hipocrisia. Então, quando você falou do ônibus, existe várias formas de você pegar o ônibus. Existe aquela forma rancorosa que a gente já sabe disso, que fica irradiando negatividade direto, xingando todo mundo, sabe? Isso aí são várias formas de pegar ônibus. Existe a forma da diva pegar ônibus, existe a forma de uma pessoa de baixa vibração pegar o mesmo ônibus. São as mesmas pessoas, as mesmas situações, mas vibracionalmente diferente. Esse trabalho que nós fazemos aqui todo dia é um trabalho de elevação para nós e para a sociedade ao nosso redor. Então, quando a Diva teve essa visão, ela teve a visão dela. Mas existe todo esse caso que o Silvio falou e outras coisas mais. São pessoas que às vezes estão ao nosso lado, sorrindo, dando abraço, mas estão nos desejando mal. Isso aí, depois que ela desencarna, ela vai sentir, porque é a lei do retorno, não tem como, é só isso.